Olá pessoal, estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa aula sobre revoluções na Inglaterra. E não custa nada lembrar que quando falamos em revoluções na Inglaterra, nós estamos nos referindo a um conjunto de mudanças, de transformações que se deram no contexto inglês a partir do século XVII. A aula passada, nós falamos a respeito da chamada Revolução Puritana, que, como o nome indica, tinha a ver não só com aspectos políticos, mas também com aspectos religiosos. A palavra puritana, ela diz respeito ao ramo da religião protestante que havia surgido na Inglaterra e que teve origem com João Calvino. Nós vimos que durante essa luta se opuseram dois grupos. De um lado, nós tínhamos os grupos que apoiavam o rei da Inglaterra, que na época era um homem chamado Carlos I. De outro lado, nós tínhamos um grupo que apoiava o parlamento, que era um órgão legislativo existente na Inglaterra desde aquele período. Eu digo desde aquele período porque o parlamento tanto existe até hoje na Inglaterra, como ele concentra muitos poderes. E esse poder do parlamento ele veio justamente dessas mudanças que começaram a acontecer a partir do século XVII. Na aula passada, nós finalizamos falando a respeito da era Cromwell. Então, antes de dar prosseguimento, eu queria lembrar um pouco a respeito de Oliver Cromwell. Nós vimos que ele liderou essa revolução, chamada Revolução Puritana. Nós podemos dizer que foi graças a ele que o parlamento acabou saindo vitorioso dessa guerra. Como consequência, uma das principais medidas tomadas ao fim da Revolução Puritana foi justamente entregar o poder a Oliver Cromwell, que passou a governar. Uma mudança também no campo da política na Inglaterra foi que a Inglaterra passou de monarquia para república, certo? Tem início o que nós chamamos na história de República de Cromwell, que foi um período onde ocorreram várias mudanças, várias transformações no contexto inglês. Como assim, professor? Eu convido vocês a acompanharem no livro didático a partir da página 22. Eu vou direcionar aqui para vocês, certo? Porque é o suporte que nós estaremos utilizando. A partir da página 22, nós temos aqui falando a respeito da República de Cromwell. O que foi essa República de Cromwell? Foi o período em que a Inglaterra foi governada por esse homem. Um homem, de certa forma, visionário. Como nós vimos, ele formou um novo exército na época da Revolução Puritana. E a partir do momento que ele chega ao poder, ele começa a realizar uma série de mudanças. Que mudanças, professor? Você vai acompanhar no seu livro, mas eu vou revisar aqui com você. Por exemplo, entre as primeiras medidas tomadas por Oliver Cromwell, o que foi que ele fez? Ele confiscou terras do rei e da igreja anglicana. Oliver Cromwell, ele passou a investir mais na economia com a intenção de transformar a Inglaterra numa potência ainda mais poderosa do que era naquele momento. Além de todas essas medidas tomadas por Oliver Cromwell, uma delas acabou se destacando. Foram chamados Atos de Navegação. Era uma lei que foi criada no ano de 1651, que consistia no seguinte: todas as mercadorias que fossem vendidas para a Inglaterra só poderiam ser transportadas por navios ingleses ou do país que estivesse vendendo ou comprando essas mercadorias. Não custa nada lembrar que a Inglaterra é uma ilha, está localizada numa ilha, certo? Ou seja, naquela época, naquele período em que não existiam aviões, em que não existiam outros meios de transporte, é claro, a forma de se chegar na Inglaterra era através dos mares. Acompanhe na página 23 a imagem de um dos portos mais importantes da Inglaterra.
você vê um intenso movimento, você vê também o comércio bastante forte. Pois bem, só que essa medida, essa lei chamada Atos de Navegação, elas acabaram causando muitas divergências com outros países. Em especial com um, que foi o caso da Holanda. A Holanda, na época, ela lucrava muito com o comércio marítimo, principalmente vendendo e comprando mercadorias da Inglaterra. Foi devido a essa lei, foi devido a esse descontentamento que esses dois países acabaram entrando numa guerra, e uma guerra longa, que acabou durando de 1651 a 1654. Então, durante esse período, essas duas nações, elas acabaram rivalizando. Ao final dessa guerra, quem sai vitoriosa é a Inglaterra. E a partir de então, com a vitória da Inglaterra, esse país, essa nação, ele acaba ganhando um novo nome. Ele acaba ganhando um novo apelido, digamos assim. A Inglaterra passou a ser conhecida como a Rainha dos Mares. Olha aí que título bonito, né? Rainha dos Mares. Dá para perceber, né, o poder que a Inglaterra passou a concentrar a partir de então. Então, como nós vemos aí, foi uma mudança importante, né, no campo econômico e também no campo político para a Inglaterra. Nesse mesmo período, Oliver Cromwell, é claro, como um homem esperto, ele aproveitou para fazer mudanças na legislação inglesa. Foi nessa época que Oliver Cromwell ele conseguiu aprovar leis que o favoreciam, como por exemplo, o cargo exercido por ele passaria a ser vitalício, ou seja, ele poderia exercer esse cargo durante toda a sua vida. Ele também conseguiu que fosse aprovado que o cargo que ele exercia ele fosse hereditário, ou seja, o cargo dele seria passado para o filho dele quando ele viesse a morrer. E é claro que isso acabou acontecendo. Oliver Cromwell ele acaba falecendo e no seu lugar assume o seu filho, Ricardo Cromwell. Isso tudo acontece no ano de 1658. Tem início o governo de Ricardo Cromwell. Acompanhe na página 24, ok? Eu estou sempre mostrando a página porque essas aulas são direcionadas para vocês da Escola Antônio Fernandes, certo? Pois bem, e aí surge um problema. Como nós vimos, Oliver Cromwell era um homem experiente, era um homem talentoso, né? Era um homem que tinha iniciativa e atitude. Já o seu filho não tinha essas mesmas características. E para completar esse cenário, no seu governo, ele também acabou sofrendo uma forte oposição de alguns grupos da época. Entre esses grupos, dois se destacaram. Um deles foram chamados niveladores e o outro foram chamados cavadores. Tá? Vamos lá falar um pouco a respeito das principais características dos niveladores. Interessante falar um pouco a respeito de por que esse grupo foi chamado de niveladores. Esse nome ele foi criado pela oposição, que dizia que os niveladores, eles queriam que tinham a intenção de nivelar por baixo todas as pessoas da Inglaterra. Quando ele diz nivelar por baixo, eles diziam que eles tinham a intenção de tornar todo mundo pobre do mesmo jeito. Só que, é claro, essa era a visão da oposição, mas o que é que realmente prevalecia? Os niveladores eles traziam várias ideias, como por exemplo, eles defendiam que o grupo ao qual eles pertenciam, que era a Câmara dos Comuns, eles passassem a ter mais poder de decisão, certo? Outra medida defendida pelos niveladores era o quê? Era o direito que todos os homens teriam de votar. Então eles defendiam esse direito de voto a todos os homens da sociedade inglesa. Outra mudança também, eles defendiam o direito de cada um professar a religião que quisesse, sem interferência do governo com relação a isso.
Tá? Por fim, quando a gente fala em niveladores, eles defendiam também o chamado direito à propriedade privada, né? Que é um direito que era defendido desde o tempo do iluminismo, era um direito básico na concepção deles. Mas haviam outros grupos que se opunham a Ricardo Cromwell. Entre eles também nós podemos citar os cavadores, que os cavadores eles eram mais radicais. Como assim, professor, mais radicais? Eles faziam propostas que beneficiavam realmente a população pobre daquela época. Por exemplo, eles defendiam já naquela época uma reforma agrária radical. Já pensou naquela época, se falar em reforma agrária, as pessoas ricas ficavam espantadas com aquela ousadia. Então, eles já defendiam isso, reforma agrária, né? Eles defendiam que as terras das igrejas deveriam ser tomadas e distribuídas principalmente entre as pessoas pobres, entre os camponeses. Tá? É por isso que naquela época, alguns membros do parlamento começaram a ficar espantados. Foi por isso que muitos grupos, temendo que esses cavadores e niveladores eles tivessem sucesso, acabaram tomando uma decisão. Boa parte do parlamento acabou decidindo tirar Ricardo Cromwell do poder. Então tiraram ele do poder, certo? E no lugar dele colocaram novamente reis da dinastia Stuart. Vocês lembram que eu comentei há momentos atrás e comentei na aula passada o que foi que aconteceu com o rei Carlos I? Ao final da Revolução Puritana, o parlamento decidiu que executar, enforcar o rei Carlos I. Olha o que o mesmo parlamento vai fazer agora. Quando eu digo mesmo parlamento, é instituição. É claro que as pessoas que estavam lá eram diferentes. O parlamento decide agora trazer, né, membros daquela dinastia de volta ao poder. E olha aí, que interessante. Eles acabam trazendo de volta um filho daquele rei que havia sido executado. Acaba assumindo o poder um homem chamado Carlos II, que no caso era filho de Carlos I. E aí começa tudo novamente. O parlamento fez isso para resolver um problema, mas acabou criando outro. Como assim criando outro, professor? A partir do momento que Carlos I chega ao poder, ele começa a tentar restabelecer o absolutismo, aquele tipo de poder em que o rei ele concentra todos os poderes em suas mãos. E passou também, é claro, a desrespeitar o próprio parlamento. Foi passando o tempo, Carlos I acaba morrendo e no seu lugar assume o seu irmão, Jaime II, que governa de 1685 até 1688. E Jaime II também agia na mesma linha de raciocínio, tentando aumentar cada vez mais seus poderes e, para piorar, desrespeitando o parlamento. Na época, inclusive, Jaime II tentou impor a religião católica aos ingleses. Aí que a confusão foi grande mesmo. Aí que a confusão foi grande, porque novamente teve envolvido um fator religioso. Moral da história, novamente o parlamento resolve agir. Preste bem atenção o que é que o parlamento faz. Na época, a filha de Jaime II era casada com o príncipe da Holanda, Guilherme de Orange. Tá? Olha o que é que o parlamento faz. Oferece o trono inglês para esse príncipe. E esse príncipe acaba aceitando. Só que o parlamento dessa vez foi esperto. Disse, opa, antes de você assumir o trono inglês, você vai ter que jurar, você vai ter que assinar um documento. É a chamada Declaração de Direitos. O que é essa Declaração de Direitos? Era o seguinte, era um documento que colocava limites ao poder do rei. Aí aconteceu do jeito que o parlamento quis, né? Guilherme de Orange assina esse documento, aceita se submeter ao parlamento, e assim nós temos o que? Nós damos início a um novo período da história
inglesa, a chamada monarquia parlamentarista. Porque a partir desse momento vai existir um rei, certo? Mas esse rei praticamente não vai mandar em nada. Quem realmente vai mandar, tomar as decisões mais importantes, vai ser quem? O parlamento. Por isso que nós chamamos esse tipo de monarquia parlamentarista. Outra coisa, pessoal, toda essa mudança, toda essa luta que eu acabei de falar para vocês recebeu um nome. Ela foi chamada de Revolução Gloriosa. Por que Revolução Gloriosa? Voltando um pouquinho, como eu falei há alguns segundos atrás, na época que o parlamento ameaçou atacar o rei Jaime II, o rei Jaime II nem sequer esperou. O rei Jaime II, fugiu. E aí, o parlamento tomou o poder tranquilamente, sem derramamento de sangue. Foi uma coisa muito pacífica, foi uma coisa muito tranquila. Por isso que essa revolução, ela passou a ser chamada de Revolução Gloriosa. Não é interessante? E para finalizar esse conteúdo em nossa aula de hoje, eu queria que vocês acompanhassem na página 26 as consequências, vou mostrar aqui para vocês, as consequências da chamada Revolução Gloriosa. Vou aproximar mais, tá? Que consequências foram essas? É claro que quando acontece uma revolução é para que as coisas mudem, e mudaram de fato. Uma das primeiras mudanças que aconteceram foi no campo político. Eu falei, mas vou repetir. A Inglaterra passou de uma monarquia, né, uma monarquia absolutista, para o quê? Para uma monarquia parlamentarista, na qual existia um rei, só que quem mandava na monarquia parlamentarista era quem era o parlamento. Parlamentarista vem de parlamento, certo? Outra mudança importante que aconteceu na época foi com relação às pessoas que eram governadas. Antes, essas pessoas eram súditos, ou seja, as pessoas não tinham direitos políticos. O único direito que as pessoas tinham era de obedecer às ordens do rei. Agora, com essa Revolução Gloriosa, as pessoas se tornam cidadãos. Olha o peso da palavra cidadão, tá? As pessoas, elas passam a ter direitos políticos. E para finalizar nossa aula de hoje, outra mudança muito importante que aconteceu com a Revolução Gloriosa foi o que? O fortalecimento do capitalismo. Diante de todas as políticas tomadas por Oliver Cromwell, diante de todas as políticas que passaram a ser adotadas também agora por Guilherme de Orange, a Inglaterra vai o quê? Vai assumir uma posição de destaque, vai obter um poder econômico cada vez maior, vai acumular muita riqueza. No sistema capitalista, nós temos como principal característica a questão da propriedade privada, a questão da acumulação de riqueza e principalmente, né, a questão do surgimento do capital, aquele dinheiro que ele deve ser investido. E esse dinheiro vai ser investido principalmente em atividades industriais, possibilitando com isso com que a Inglaterra acabe se tornando o primeiro país a se industrializar no mundo, dando início à chamada Revolução Industrial, assunto da nossa próxima aula. Queria agradecer a presença de todos e me despedir de vocês. Tchau, até a próxima.